Olá a todos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo a bênção de Jesus. Façamos a prece ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. No livro dos Espíritos, aprendemos que uma vez na espiritualidade, depois do desencarne, o espírito vai gradativamente se lembrando de suas vidas na Terra. É como um nevoeiro que vai se dissipando aos poucos na sua mente. É um processo lento e gradativo, como eu disse, e que se dá no tempo de cada um, dependendo de sua condição evolutiva. E é um processo seletivo. O espírito só lembra do que interessa. Lembra-se das coisas que fez e de suas consequências, que determinam o que ele é hoje. Determinam a sua atual condição espiritual. Ele pode se lembrar de todos os detalhes, se quiser, mas ele só se atenta ao que lhe é útil, as coisas mais significantes em relação ao que foi e fez, que vão lhe servir de base para procurar se modificar. Dito isso, e nós aqui na Terra, como é que lidamos com as nossas lembranças, com o nosso passado, Será que a gente só lembra das coisas mais importantes também? E o que é importante para nós, Coisas boas ou coisas ruins? Então convidamos a todos para essa reflexão, e a gente vai começar então com um texto, lendo um texto de Emmanuel chamado Fermento Velho. Está no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico. Ele começa se referindo a uma frase do apóstolo Paulo. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ele faz essa referência e vamos então ver o que Emmanuel diz. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Então, são lembranças tóxicas, Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Então, a maioria de nós temos um passado difícil, Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. E Emmanuel diz que são raros os que aproveitam bem esse trabalho de recapitulação das vidas na Terra. Ou seja, lembrar, recordar de coisas que lhes são produtivas, para o seu crescimento. Assim, Deus nos concede a bênção do esquecimento para não nos perturbarmos e valorizarmos as novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Então, que sejamos que a gente se limpe, desse fermento velho. E como diz Paulo, limpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa. Então que a gente se atente a essa nova massa que somos nós, para nos melhorarmos para o futuro, E nada de ficarmos apegados ao passado. E continuando, em outro texto de Emmanuel, Apelo de Sempre. Está no livro Ceifa de Luz. E ele diz, também começa com uma frase de Paulo, prossiga para o alvo. Então, olhos no futuro. Nas horas de aguaceiro, diz Emmanuel,
reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Ou seja, coisas difíceis, né, em vez da gente ficar lamentando, né, vamos sempre lembrar que muitas vezes elas vêm para o nosso benefício futuro, né? Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. Então, muitas vezes precisamos ser defrontados à verdade, né? Que ela nos faz crescer. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram e te erguem presentemente na memória, por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Então, muitas vezes, essas afeições, né, que se foram, né, nossos entes queridos que passaram por outro plano, né, elas vêm à nossa memória, né, para a gente lembrar como a gente amava essa pessoa, né, e para a gente dar valor, né, aos que estão hoje ainda conosco. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, com quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Então é isso, né, gente? Foco no futuro. Acontece que muitos vão buscar, né, através da mediunidade, informações sobre o seu passado, o que nem sempre é útil para o nosso avanço espiritual. Muitos ficam remoendo tristezas por aflições sofridas, remorsos e culpas por atos impensados, ou rancores por ofensas recebidas. São lembranças que só atrasam nossa caminhada, né? A tristeza, por exemplo, pela perda de um ente querido, faz sofrer aquele que está no outro plano, né? E atrai espíritos infelizes para sua companhia, reforçando seu luto, né? Aquele aspecto sombrio. Os sentimentos de culpa podem gerar processos obsessivos, né? Pois é através da culpa que os maus espíritos escravizam as mentes. E os rancores funcionam como correntes pesadas que aprisionam as pessoas ao passado. Não só os encarnados, como os desencarnados também, né? Não permitindo o seu avanço espiritual e estabelecendo ligações, né, com outros espíritos rancorosos também, né? O que torna as pessoas pesadas, né? Elas não caminham na encarnação. Elas se arrastam, cultivando o ódio que tanto faz mal à saúde. São muitos, isso tanto para os encarnados como desencarnados, como eu disse, né? E são muitos os espíritos que comparecem nas manifestações espirituais, nas casas espíritas, né? Demonstrando todo esse ódio, né, por alguma vítima, e eles ficam nisso estagnados por, às vezes, séculos, né? E eles simplesmente não evoluem, eles ficam 24 horas só no ódio. Isso faz muito mal, né? Para a saúde do encarnado, então, é terrível, né? Temos assim que cultivar lembranças produtivas, né? Coisas alegres, com certeza, né? E as difíceis só se for para o nosso crescimento. Perante o arrependimento, procuramos não errar mais, né? E procuramos corrigir os nossos erros. Se não conseguimos corrigi-los nessa vida, porque às vezes por alguma razão não é possível, né? Às vezes pelo nosso próprio orgulho, né? Teremos outra oportunidade através da reencarnação, né? Nosso orgulho, nossa incapacidade de perdoar, tudo isso atrapalha, né? Então, esperemos outra reencarnação? Tá, mas que a gente procure ao máximo resolver tudo antes da gente partir para outro plano, pois esse acerto no futuro pode exigir muito mais de nós. E afinal, né, são tantas as aflições por que passamos hoje,
como reflexo do que já fizemos, né, devido à lei de causa e efeito. E são tantas ainda as nossas necessidades de melhoria moral, para que ficar remoendo o passado, né? Então vamos ler um conto do irmão X, chamado O Anjo da Saúde, que está no livro Lázaro Redivivo, que exemplifica bem essa colocação. Angustiado, então aí o irmão X, que é o codinome do espírito de Humberto Campos, né? Ele nos conta. Angustiado, o homem enfermo invocou a proteção do Cristo e clamou em lágrimas: Senhor, ampara-me o coração desalentado no círculo das provas. Esgotaram-se-me os recursos para a resistência, não posso mais. Minhas noites são prolongadas vigílias, repletas de dor, e meus dias constituem longas horas de aflição permanente. E continuou em oração, em súplica, de joelhos, braços abertos, soluçando. E o Jesus ouviu a sua oração, se enterneceu e enviou-lhe o anjo da saúde, que desceu bondoso e prestativo, surgindo aos olhos deslumbrados do infeliz enfermo. Em êxtase, o doente fitou o mensageiro e voltou às súplicas, pedindo pela cura do seu sofrimento. Eugênio tutelar afagou-lhe a fronte, compassivo, e exclamou: Meu amigo, põe a consciência nos lábios em oração e responde-me. Viveste até agora amando o Senhor Supremo acima de todas as coisas e querendo ao próximo como a ti mesmo? Dedicaste teu corpo e tuas faculdades à execução das divinas leis? Então daqui para frente são perguntas que a gente pode fazer a nós mesmos, Tendo o antigo hábito de fugir à verdade, o homem enfermo quis proferir qualquer frase para se desculpar, mas perante o emissário sublime não conseguia furtar-se à consciência. Não, ainda não servia as leis do Senhor como deveria. Contudo, anjo bom, compadece-te de mim, a enfermidade consome os meus dias, o sofrimento devora-me. A gente é muito pidão, A gente não faz por merecer, Meu amigo, terás bastante disposição para manter viva a própria esperança? Compreendendo a paciência de Deus que nos aguarda a iluminação há milênios incontáveis, decidir-te-ás esperar sem revolta o entendimento dos teus irmãos de luta por alguns anos? É aquela história da gente ter paciência com o próximo, Aquele que ainda não tem Deus no coração. Será que a gente tem paciência com ele ou a gente logo o condena, Esperar, como ele diz, Jesus está nos esperando há tanto tempo, Deus e Jesus, Precisamos esperar sem revolta ainda, Quando a gente vê o nosso próximo cometendo um grande erro, Será que a gente espera sem revolta pela sua evolução? O desventurado suspirou e disse com tristeza: Ainda não me é possível proceder assim. Evitarás, e o anjo continuou, evitarás emitir pensamentos desarmônicos ante a felicidade do próximo? A gente fica feliz pelo próximo, A pergunta. O mendigo da saúde recordou suas lutas anteriores, junto daqueles que lhe pareciam mais venturosos, e respondeu: Não posso ainda. Às vezes a gente está em uma situação muito difícil, e a gente tem dificuldade de se alegrar pela felicidade do próximo, Após um intervalo mais longo, o anjo voltou a interrogar: Cultivarás o silêncio quando a leviandade e a calúnia espalharem palavras loucas em torno do teu coração? Ainda não consigo semelhante caminho, exclamou o infortunado. E poderás viver em equilíbrio, servindo em benefício de ti mesmo e dos semelhantes? Experimentas o prazer de ser útil, sinceramente despreocupado das atitudes de gratidão ou recompensa? Será que a gente consegue servir sem esperar o obrigado, Ou a recompensa? Ainda não, murmurou o interpelado em tom angustioso, e então o anjo perguntou: Estarás, porém, disposto a esquecer de improviso o pretérito criminoso? Desculparás fraternalmente, sem qualquer sombra de hesitação, a todos aqueles que te desejam o mal? Auxiliarás o inimigo?
Angustiado, o enfermo nem conseguiu responder, né? E o mensageiro continuou interrogando. Perdoarás sempre, esquecendo ingratidões, injúrias e pedradas? Recomendarás os teus adversários à bênção do Todo-Poderoso, reconhecendo que eles são mais infelizes que tu mesmo, pela ignorância que testemunham? É a prece, né, ao inimigo que a gente tem que fazer, né? Em vez de estar condenando ele, né, ou julgando. Compelido pela consciência, o enfermo respondeu: infelizmente ainda não posso. O emissário envolveu o infeliz num olhar de compaixão infinita e acrescentou: ó meu amigo, ainda é cedo para implorares o socorro dos mensageiros da saúde. Se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir, de acordo com a vontade do Altíssimo, ainda lutarás com a enfermidade por muito tempo. Por enquanto, não peças vantagens que não saberias receber. Roga ao Senhor te conceda a energia necessária para que te afeiçoes à lei do equilíbrio e às exigências da reflexão. Em seguida, o emissário endereçou-lhe carinhoso gesto de adeus. O infeliz, entretanto, tentando retê-lo, exclamou em soluços: ó, mas, enviado do céu, confio em Jesus. E o anjo contemplou o bondoso e respondeu ternamente: sim, eu sei. Isto, porém, não basta. É necessário que Jesus também possa confiar em ti. E afastou-se para dar conta de sua missão nas esferas mais altas. Quanto ensinamento, né? Então que a gente seja digno da confiança de Jesus. Sim, porque a providência divina está sempre presente, mas ela não é incondicional. Temos que fazer a nossa parte, né? Que mantenhamos o olhar no futuro e não no passado, nos esforçando para nos melhorarmos moralmente e agradeçamos sempre pela dádiva divina do esquecimento. Desculpe. Lembremos que nada altera o passado, mas tudo podemos para melhorar o nosso futuro. E terminamos com um pequeno poema de Emmanuel. Chama-se, está no livro Assim Vencerás, e o poema se chama Prossegue com Deus. Resplende novo dia, renasceste no tempo. Hoje é hora divina de novas aberturas. Ergue-te para a luz nos deveres do bem. Ontem foi a lição, hoje é a oportunidade. Faze o melhor que possas, serve, ama e confia. Onde surjam problemas, Deus providenciará. Tá certo? Obrigada. Até a semana que vem.